Aonde a gente leu semana passada? Quem lembra? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Nós falamos sobre o quê? Dons espirituais. Deu para tremer na base, porque é um assunto fantástico, e é um assunto que é difícil de se esgotar, e é por isso que hoje nós vamos fazer a parte 2 dos dons espirituais. Na semana passada nós começamos a falar apenas sobre os dons vogais, né? Os dons de vocábulo, os dons de elocução. Nós falamos principalmente sobre o dom de língua, não falamos tanto sobre a profecia, nós falamos sobre a interpretação de língua e os dons de línguas. E Deus foi tão bom com a gente que a gente teve muita gente sendo batizada com o Espírito Santo aqui na nossa igreja. Você pode dizer um amém por isso? Porque quando a gente começa a cutucar esse assunto, Deus começa a fazer. É por isso que nós precisamos conhecer. Eu falei isso na semana passada. Por que conhecer esse assunto? Por que é importante? Porque quando a gente começa a falar, começa a acontecer. Se você começar a falar sobre qualquer assunto, esse assunto vai começar a fluir. Então, por isso que eu vou falar sobre os dons espirituais. Vamos ler o texto todo, para que ele fique assim cravado na sua mente. Mas é óbvio que nós não vamos falar de todos os dons restantes, os 8 dons que ainda restam, mas eu quero muito falar sobre um dom que é necessário para a nossa igreja e que nós precisamos aprender sobre ele. Vamos ler primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 1 em diante, que diz assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Vamos orar? Fala com a gente, Pai. Oh Deus, se o Senhor não falar mais uma vez, nós não viemos aqui em vão. Mas se o Senhor falar, tudo isso valeu a pena, desde o louvor, desde a nossa vinda até aqui, a roupa que colocamos para vir para o culto, tudo isso valeu a pena, Senhor. A nossa adoração vale a pena quando Tu confirma com a Tua palavra. Fala com a gente, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, abre a nossa mente, Senhor. Que toda resistência seja quebrada desde agora pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, nos ares e nos corações. Nós sabemos, ó Deus, que a resistência no ar começa a partir de agora, porque a Tua palavra atinge para transformar, e nós repudiamos isso, quebramos isso, e também a resistência que há nos corações, que de repente venha se levantar contra a Tua palavra, em nome de Jesus, toda resistência seja quebrada, e me usa, Senhor, na pequenez que tenho, Senhor, na minha miséria que tenho, eu peço a Ti, me use, Senhor, para transmitir essas verdades aos Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Como disse, semana passada nós começamos falando sobre os dons, falamos sobre o dom de línguas, falamos que esses dons estão à disposição de toda a igreja, são dons que precisam ser buscados, muita gente não quer, e não me pergunte por quê,
Muitas pessoas não querem ter essa comunicação especial com Deus, essa forma de conversar com o Senhor, que Ele que decidiu nos dar pelo seu Espírito. Mas muita gente deseja, anseia, e é bom, a Bíblia diz que nós devemos buscar com afinco, com zelo, os melhores dons. E nós falando em dons, nós temos uma categoria, várias categorias, são 3 categorias de dons, baseados nesse texto de 1 Coríntios capítulo 12. O apóstolo Paulo aqui enumera 9 dons, e ele vai dividir esses dons em categorias. E uma das categorias são as categorias de fala, que nós falamos na semana passada. E a outra categoria são as categorias de revelação, que nós vamos falar no dia de hoje, que são importantíssimas para a igreja. Só que antes de nós começarmos a falar sobre esses dons que estão envolvidos nessa categoria, eu não vou falar sobre todos especificamente, eu vou fazer uma mesclagem. Nós precisamos ter na mente quais são esses dons e alguns cuidados que nós precisamos ter. Primeiro, são 3 dons, sempre 3 dons, 3 categorias, 3 dons. Nós temos os dons de revelação, que estão envolvidos o dom de discernimento de espíritos, o dom de palavra de conhecimento e o dom de palavra de sabedoria. 2 advertências. Eu preciso dar para você 2 advertências antes de nós começar a falar sobre eles. Primeira advertência: nós como pentecostais, eu sou pentecostal, nós como pentecostais, nós precisamos refutar algumas pessoas que vêm falar para nós que esses dons que estão sendo mencionados aqui, como o dom de palavra de conhecimento e o dom de palavra de sabedoria, não são dons que operam de forma sobrenatural. A gente ouve muitas pessoas que falam que o dom, por exemplo, de palavra de conhecimento, ele é um dom que faz com que o conhecimento da teoria, tipo aquilo que você lê da palavra, esse dom ele faz com que a pessoa comece a compreender um pouco mais a palavra, e ela comece a elucidar melhor a palavra, ela comece a explanar melhor a palavra, de forma que os ouvintes ficam assim, que conhecimento, mas não é disso que a palavra está falando. Ela está falando de algo sobrenatural, de algo que a pessoa não poderia buscar com as suas próprias forças. Porque sabe, se você ler, minha esposa tem essa informação, e ela passa para mim sempre, que se você ler durante 5 anos, um assunto, todos os livros que você encontrar sobre aquele assunto durante 5 anos, você se torna uma das maiores autoridades naquela área. Então não, uma pessoa com um bom cérebro, com um bom entendimento, ele pode pegar a Bíblia, todos os compêndios, todos os livros, tudo aquilo que é relacionado à teologia, e se formar, e se transformar em um expert na explanação das Escrituras. É óbvio que ninguém compreende as Escrituras se não for revelado pelo Espírito, isso é óbvio. Tem muita gente que ele tem só a teoria, mas ele não consegue compreender nem para ele, aquilo não se aplica nem a ele. É óbvio que há também uma operação do Espírito Santo com relação à palavra de Deus. Isso é natural, irmão. Natural. Ninguém duvida de que a palavra é poder de Deus e de que nós, conforme vamos nos envolvendo, o Senhor vai nos revelando a palavra, é claro. Só que quando uma pessoa diz assim, que o dom de palavra de conhecimento, por exemplo, ele está falando do conhecimento teórico, o que diriam os irmãos iletrados, que foram a maioria de nós no passado? Aquelas pessoas que nunca liam, que não sabiam ler. Eu conheci, por exemplo, o irmão Valdir, minha irmã está aqui, não me deixa mentir. O irmão Valdir foi pedreiro até da nossa casa, ajudou a gente em muitas coisas. O irmão Valdir era um presbítero da igreja que não sabia ler uma palavra. Só que quando ele pegava a Bíblia, ele sabia ler, né? Deus dava aquela, eu não sei o que acontecia nele, mas ele sabia só ler a Bíblia. Ele não sabia ler nada mais, só a Bíblia. Chegava no púlpito, lia a Bíblia, explanava a Bíblia, pregava, o irmão Valdir pregava, mas quando se tratava de qualquer outro livro, ele não conseguia ler. Então imagine que ele precisasse de outros livros, além da Bíblia, para poder ter um conhecimento mais amplo sobre aquilo que ele ia pregar. Ele não conseguia, porque ele não conseguia ler. Que diriam os irmãos que não conseguiam nem ler a Bíblia, que não compreendiam nada, como eu vi muitas vezes durante a minha infância e adolescência, irmãos que iam para a igreja e que liam a Bíblia de cabeça para baixo, porque eles não sabiam ler.
Então, um analfabeto, uma pessoa que não tem compreensão, ou que tem dificuldade de interpretação de texto, como muitas pessoas têm, uma pessoa que de repente teve pouquíssimo estudo e não conseguiu se aprofundar na questão de leitura, essa pessoa não poderia ser usada no dom de palavra de conhecimento. Então eu sou contra essa ideia, eu sou contra essa interpretação. Eu acho que ela é fazer com que a palavra de conhecimento, esse dom, ele se transforme assim numa coisa muito simples. Para quê? Para nós fugirmos daquilo que é sobrenatural. Só que nós precisamos compreender que esse dom é um dom sobrenatural, que trabalha em áreas sobrenaturais. Outros dizem assim: só a Escritura é suficiente, a gente não precisa de dons de revelação, porque a Escritura é suficiente para nós. É claro que a suficiência das Escrituras não está em questão nessa pregação. Eu não tenho dúvida, como pregador do Evangelho, que tudo que você precisa está aqui, irmão. Só que existem situações específicas da nossa vida que nós precisamos de uma palavra do Senhor específica. E muitas vezes nós estamos com a nossa mente assim tão perturbada que nem para entender nas Escrituras nós vamos entender. Deus precisa às vezes se mover, como Ele se moveu no passado para os profetas, como Ele se moveu por várias pessoas na Bíblia, e nós vamos ver isso. Nós precisamos muitas vezes desse mover especial de Deus. Até porque se fosse assim, se Deus não trabalhasse mais nos dons de revelação, então nós pegaríamos o livro de Apocalipse e jogaríamos fora, porque ele não foi baseado em nenhum livro de lei anterior. Não houve nenhum respaldo teórico, de repente, para que João começasse a escrever o livro de Apocalipse. Foi tudo baseado em uma visão. Boa parte do livro de Daniel nós jogaríamos fora, porque Daniel não se apropriou de outros escritores que vieram antes dele, não se apropriou da Torá, não se apropriou de outros livros que pudessem. Ele teve tudo aquilo em visão. Então nós jogaríamos tudo isso fora. Eu preciso dar essa nota aqui. Não, irmão, nós não estamos falando de algo natural, nós estamos falando de algo sobrenatural que vem sobre o povo de Deus, para que o povo de Deus seja instruído para aquela situação, para aquele momento. Não estamos falando de conhecimento que você pode adquirir lendo, não estamos falando de conhecimento que você pode adquirir estudando muito. Nós estamos falando de algo que só o Senhor sabe e decide comunicar aos seus servos. Quem está entendendo diz amém. Tá bom, bati nesse lado. Agora eu quero bater no outro, porque daí tem gente que é só profecia, só revelação, só visão, só isso também. Aí Deus me mostrou, porque Deus falou comigo, porque Deus e a Bíblia empoeirada, jogada lá no canto. Porque Deus falou comigo, porque Deus me mostrou isso, porque Deus me falou aquilo, porque eu tive um sonho, porque eu tive uma visão. E a maioria dos sonhos, gente, é de feijoada mesmo, gente. A maioria dos sonhos que a gente tem é porque a gente foi dormir tarde, ou porque a gente teve um dia muito esquisito e agitado, fazendo coisas diferentes. A maioria dos sonhos que a gente tem não tem significado espiritual. A maioria deles, irmão. Mas tem gente que pega o sonho e leva lá em cima. Ah, sonhei que estava entrando uma aranha debaixo da minha porta. Ixi, sai para lá, Satanás, e já começa Calma, irmão. É porque no dia anterior você matou uma aranha, tá? Não fique exagerando as coisas, não seja bitolado. Nós somos crente é inteligente. Do you understand me? Yes. Nós somos inteligentes, nós não somos bobos, nós não somos aquela pessoa assim que tudo, estou vendo uma luz ali, meu Deus, é um anjo. Não, irmão, é só uma luz mesmo. Né? Quando a gente era novinho, a gente ia para as vigílias no monte. Daí lá no monte, gente, quem já foi, viu? Lá parece que tem o retorno está dando alguma microfonia aqui. Às vezes eu falo, dá uma microfonia forte. Se puder ver isso para mim, Ramon, obrigado. Olha só, nós íamos para o monte, e aí nós subíamos o monte. Daí no meio da madrugada nós parávamos a oração, às vezes para ter aquele momento de conversa, tomar uma água, e a gente olhava para o chão, as folhas estavam brilhando. Quem já teve essa experiência? Tá. Gente, tinha gente que pegava aquilo e levava para casa para fazer chá.
para ficar cheio do Espírito Santo. Como é que é o nome do chá? Não sei, acho que era chá, alguma coisa. No final era só fungo. Aqueles fungos naquelas folhas que estavam apodrecendo ali brilhavam de noite. Mas muita gente pegava aquele, glória, a glória de Jesus, aleluia. Gente, eu fui um dos que botei uma folha no bolso, mas assim, para ver como é que ia ser no dia, quando o sol aparecesse. E era uma folha normal. Não tinha nada demais. Outro via o anjo. E via o anjo e dizia, Black, olha lá o anjo, olha o anjo, dizia, mas aonde que está esse negócio que eu não consigo ver? Porque se não tiver isso, não valeu a pena ter orado. Se não tiver isso, não valeu a pena nós estarmos em comunhão, buscando a Jesus. Tem gente que pega e assim, joga a questão do sobrenatural como se fosse algo assim que tem que estar acontecendo o tempo todo. Tem gente que não se move se não for dessa forma. Eu estou precisando fazer isso, eu vou lá na casa do profeta. A casa do profeta é mais visitada do que culto de oração. Não aqui, mas no Brasil, gente, não para de sair carro da casa dos profetas, porque todo mundo quer profecia, todo mundo quer uma palavra específica sobre si mesmo. Só que assim, Deus não distribuiu os dons para a sua igreja para gerar dependência. Deus distribuiu os dons para a sua igreja para gerar edificação. Quando começa a dependência, sai fora, filho, já não é mais Deus ali. Não é mais Deus. Deus distribui dons para gerar edificação e não dependência. Não faço nada sem falar com o profeta. Não faço nada sem a irmã do coque orar por mim e me dar uma palavra de revelação. Ou o irmão do coque, né? No nosso caso, que já não tem mais o irmão do coque, se desviou, né? Piada interna, gente. Os dons, eles são, eu ainda estou na segunda advertência, tá? Para esse pessoal que está assim, ó. Os dons, eles têm um fim proveitoso, a Bíblia diz. Qual é o fim proveitoso? Edificação dos santos, da igreja. A igreja crescer, a igreja desenvolver. Aí eu pergunto para você, que edificação que tem uma pessoa chegar aqui e dizer assim, fui no inferno, vi tudo que é capeta lá. E o inferno tem um braço assim, tem um braço assim, tem um braço assado, tem um braço lá. E no ponto norte do inferno tem isso, 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 aquilo. No ponto sul do inferno tem isso, 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 aquilo. No ponto sei lá onde do inferno está tal e tal pessoa. E lá eu vi o cabelo das mulheres que cortam o cabelo. Sério, não, hoje eu estou para o crime. Irmão, desconfia, irmão. Tem 2 livros que você não deve ler. Eu li porque li de curioso. Divina Revelação do Céu e Divina Revelação do Inferno. Gente, que lá não tem nada de divino. E tem muita gente que fica aí na internet dizendo, porque eu fui no inferno. Irmão, peraí. Vamos lá. Esta palavra aqui diz que o inferno será habitado por Satanás, seus anjos e todo aquele que não quiser a Jesus, que rejeitar a salvação. Só que tem uma coisa: as pessoas que hão de rejeitar a salvação, segundo esta palavra, eles ainda não foram condenados. Eles já estão condenados, mas ainda não foram julgados. Há um julgamento. Por isso que o dia do Senhor é um dia terrível, porque vai ter julgamento. Então essas pessoas estão fazendo o quê? Causando terror no meio da igreja do Senhor, tirando a paz daqueles que já estão salvos, e causando naqueles que já estão condenados o quê? Já estou indo para o inferno mesmo, então é isso que eu vou. Não, irmão, calma aí. O inferno é tão terrível que nem Satanás está lá ainda. Um dia eu vou explicar isso aqui para você numa outra pregação. O inferno é tão terrível que nem o diabo ainda está lá. Tanto é que ele faz jus ao título dele. Ele é príncipe das potestades dos ares. Satanás não tem casa, por isso que ele procura alguém para poder entrar. Quando ele encontra uma casa que foi limpa, mas está desocupada, o que ele faz? Vou para dentro. Por quê? Porque não tenho casa, eu preciso de alguém, eu preciso habitar.
Eu sei que isso aqui gera muita confusão, porque muita gente vem falando sobre o inferno há muitos anos, mas sem nenhum respaldo em Bíblia, é só essas visões. E Deus não acrescenta nada ao que está aqui. Eu precisei tirar esse tempo, para ninguém dizer que eu estou fazendo meninice aqui. Tudo aquilo que acrescenta a isto aqui, ou tira disto aqui, é anátema. Seja considerado maldito, não seja ouvido. E eu fico pensando, que tipo de edificação eu vou ter se eu for ao inferno, irmão? O lugar mais terrível que existe, não haverá nunca lugar tão terrível quanto o inferno. Imagine que Deus queira me mostrar, para quê? Quanto ao céu, aí não sei. Mas ao inferno eu pergunto, para quê, irmão? Fica na tua cabecinha essa pulguinha e não fica brabo comigo, não. Não fica brabo, irmão. Você pode acreditar nesse pessoal que fica falando aí de inferno, tá? Fica falando que foi no inferno e tal, você pode acreditar, não tem problema nenhum, irmão. Mas pergunta para si mesmo, que tipo de edificação isso está trazendo? Eu estou dando esse adendo antes de eu entrar propriamente no dom. Que tipo de edificação isso está trazendo para a igreja do Senhor? Que tipo de edificação? Pergunte, que tipo de edificação isso está trazendo para a igreja de Deus? Eu queria saber, tá? Só trazer terror, só trazer discórdia, só trazer divisão, porque eu vi a cantora fulano de tal no inferno? É mesmo, não? Jesus, casa dividida não prospera. Viu o pastor fulano de tal no inferno? É, vi mesmo. Irmão, você acha mesmo que Deus já mostrou o livro da vida para um mortal? Você acha mesmo que o segredo lá do céu que está no livro da vida, que ninguém sabe, só o Pai conhece, Ele vai pegar e vai dizer assim, está aqui, ó, quem está no livro, quem não está? É isso que Ele vai fazer, irmão? A Bíblia não me dá respaldo para fazer isso, irmão. Não caia em balela, não caia em balela. Quem está entendendo essa palavra diz amém. Amém. Meu Deus, não me bate no final do culto. Você pode dar aquele soquinho bem fraquinho, mas não me bate no final do culto. Deus não é Deus de confusão, a Bíblia diz. Então toda profecia vai confirmar o que está aqui. Toda profecia vai respaldar o que está na palavra. Tudo aquilo que passar disso provém do maligno. Vamos lá. Os dons de revelação, que são essenciais para a igreja, sem eles nós não podemos viver. A igreja não desenvolve plenamente sem esses dons. Eles são os dons da palavra de conhecimento e sabedoria e o dom de discernimento de espírito. Então eu vou ficar com o dom da palavra de conhecimento hoje aqui. Deus conhece todas as coisas. Você crê assim, amém? Deus conhece tudo. Tudo. Irmão, eu fico pensando, Deus conhece tudo. Tudo do passado, tudo do presente, tudo do futuro. Ele sabe tudo. E os homens não sabem nada. A gente conhece mal o nosso dia de hoje. E mal nos lembramos do dia de ontem. Muita coisa já passou que você não lembra mais e nunca mais vai lembrar. Palavras que foram ditas, coisas que aconteceram, que você nunca mais vai lembrar. Agora Deus sabe. Só que Deus, Ele é tão bom que Ele compartilha uma parte, um pedaço desse conhecimento que Ele tem com os homens. São frações, coisas pequenas, Ele compartilha para que os homens possam se instruir e para que os homens possam andar em passos firmes. E o nome disso é palavra de conhecimento, é um dom sobrenatural. Não é algo que eu possa dizer assim, esse irmão tem o dom de conhecimento. Por quê? Porque eu vejo ele falando muito bem. Não é nada disso, é algo sobrenatural, já falei disso. Também é um dom, irmão, que não serve para você ficar sabendo coisas que são supérfluas. Como, por exemplo, Adão tinha umbigo. Qual é o nome da mulher de Caim? Com quem que ele se casou? Quantos eram os tecidos do tabernáculo e quais eram os significados do tecido do tabernáculo? Não é para genealogia, não é para nada disso. São dons específicos para você viver coisas sobrenaturais e saber passos a serem dados conforme uma palavra direta do Senhor. Para que serve? Para revelar as coisas que estão escondidas aos nossos olhos. E aqui a gente começa a trabalhar essa questão.
Deus nunca faz nada sem revelar aos seus profetas, está na Bíblia. Por mais que exista um monte de coisas escondidas a nós, sempre há alguém sendo avisado pelo Senhor. Deus sabe e Ele quer um coração para revelar. Não é adivinhação, não é uma pessoa que vai ficar lá querendo adivinhar as coisas. Não, é um conhecimento que Deus dá sobre pessoas, sobre lugares, sobre objetos, de forma sobrenatural, para que possa haver confronto, conforto e edificação. Confronto, pastor? Sim. Para que a igreja não seja enganada pelo inimigo. A igreja pensa que está indo para um lado e na verdade está indo para outro. Deus precisa trazer a conhecimento de alguém para que esta pessoa avise o povo de Deus. E como ele faz isso? Por meio de um dom específico chamado palavra de conhecimento. O apóstolo Paulo escreveu no capítulo 14 de 1 Coríntios, verso 26, ele disse: portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem música, um salmo, cada um de vocês tem uma palavra de instrução, a pregação, outros têm uma revelação, outros têm uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Nós temos a música, nós temos a pregação. Aonde estão as línguas? Onde está a revelação? É natural no meio do povo de Deus isso, irmão. Deveria ser natural. A palavra de revelação, a palavra de conhecimento deveria estar no meio do povo em todo o tempo. Se não está, o que está acontecendo com a gente? Pastor, como é que eu sei? Vamos lá. Tem algumas formas de se manifestar os dons de revelação. Algumas. Todos eles trabalham meio que da mesma forma nas manifestações. A aplicação é que é um pouco diferente. A primeira forma é a visão. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas alguns de vocês aqui já tiveram visões do Senhor, é ou não é? E você sabe que foi Deus que deu. Porque este é um modus operandi de Deus desde o princípio. Dar visões aos homens. Vamos para a Bíblia. Você lembra de Naamã? Naamã, comandante do exército sírio, lá no livro de 2 Reis, está leproso. Ele pega e ele vai para o povo de Israel para buscar a cura com o profeta Eliseu. Eliseu não recebe ele, Eliseu só manda ele ir se banhar no Rio Jordão 7 vezes. Ele não quer mais, vai, se banha, e ele fica curado completamente da lepra que lhe acometia. Aí ele procura Eliseu e quer agradecer Eliseu com roupas, com prata, com ouro. Ele quer agradecer, porque ele virou criança de novo, a pele dele virou de menino. E aí diz a Bíblia que Eliseu diz assim, ó, não, isso aqui não foi pago, a obra de Deus não é paga, Deus fez, vai filho, leva essa prata, leva essa roupa, leva isso aí embora, vaza daqui. Só que tinha um servinho que trabalhava com Eliseu, chamado Geazi. E a Bíblia diz que o tal do Geazi ficou de baga quando ele viu a riqueza que Eliseu jogou fora. E ele diz, eu não posso perder isso. Ele aproveita uma bobagem de Eliseu, não sei se Eliseu estava dormindo, e ele pega e corre atrás da carruagem de Naamã, que já estava longe. Quando ele chega perto da carruagem de Naamã, a Bíblia diz que ele chega para Naamã e diz assim, o meu Senhor me mandou, Eliseu. É mesmo? Me mandou. Ele disse assim, chegou 2 profetas lá em casa, e ele não tem nada para dar para os profetas, nenhum presente. O senhor não podia dar pelo menos aí um pouquinho de prata, um pouquinho de ouro, para os profetas lá sair assim, abastecido da casa de Eliseu? Tadinho, deve estar passando fome. Naamã ficou tão tocado e tão feliz pelo fato de estar curado, e que Eliseu agora era essa pessoa que tinha relação com a cura dele, que ele deu o dobro do que o Geazi pediu, e disse, leva tudo para o seu Senhor, ele merece. Leva para esses rapazes e dá mais para quem precisar, leva. E Geazi esconde toda aquela riqueza,
e volta para casa tranquilo. Quando ele chega em casa, Eliseu pergunta: aonde que tu foi? E Geazi diz o seguinte: fui a lugar nenhum, estou aqui, não saí. Aí Eliseu diz o quê? Eu fui com você em espírito. Cheguei aonde você estava com a carruagem. Sabe o que Deus fez? Olha o dom de palavra de conhecimento. Que ele já operava no Antigo Testamento. Já operava. Olha como Deus faz com que a mente de Eliseu seja transportada. Gente, Deus colocou uma câmera escondida. E no momento exato, quando Geazi chega na carruagem, Eliseu está vendo tudo. Ele vê a negociação, ele vê a mentira, ele vê Geazi escondendo as coisas, ele vê tudo. Quando Geazi chega, está tudo gravado. O que diriam os advogados aí, Adri? Vai preso? Ferrou? Há controvérsias. Na hora, ele não tinha o que dizer, o Senhor não queria. Gente, por que era tão importante essa questão de não pegar nenhum tipo de presente? Porque era uma forma de que o inimigo faria o profeta cair. Como se os dons fossem negociáveis. E gente, na Bíblia você vai ver a forma como foram tratadas as pessoas que quiseram comprar os dons espirituais. Dom é dado por Deus, dom é de graça. Deus deu, você usa e ainda fique feliz por ter sido usado. Mas o profeta, ele age de forma tão assim firme com Geazi por causa disso, porque esse homem traz a riqueza, faz Naamã parecer que dá para se pagar os dons de Deus, dá para se pagar as coisas de Deus, e aí então ele diz para Geazi: você está leproso. E a lepra de Naamã passa para Geazi. A gente não sabe qual foi o final de Geazi. Alguns dizem que foi assim: leproso. Gente, Eliseu tinha, ele andava tanto nesse dom de palavra de conhecimento, que a Bíblia diz que os sírios, que eram inimigos do povo de Israel, vocês estão comigo? Amém? É mesmo? Que legal. Os sírios eram os inimigos do povo de Israel. A Bíblia diz que eles armavam emboscada contra o povo de Israel. Fazia o plano secreto: nós vamos pegar eles assim, 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 não vai ter como escapar. Aí eles iam lá lutar, fazer a emboscada. Quando chegava lá, o povo não passava. O exército israelita passava por outro lado. Eles diziam: mas meu Deus, não é possível. Fazia outro plano: não, mas agora nós vamos pegar eles aqui. Quando eles botavam lá a armadilha, eles não caíam. Mas não é possível. Uma hora o rei da Síria reuniu os seus servos e disse assim: olha, alguém aqui está me traindo, eu vou descobrir quem é. Porque toda vez que eu faço um plano, esse plano é avisado para eles, porque eles fazem exatamente o contrário e a gente não consegue pegar eles. Quem que é o traidor? Aí um já se adianta e diz assim: não é traidor, não tem ninguém aqui, todo mundo está contigo, rei. Só que lá tem um homem de Deus, que quando tu estás no teu quarto planejando, isso é, nem nós sabemos o plano, o Senhor dele já está comunicando para ele aonde ele estiver. E aí ele comunica ao rei, e aí o rei fala para o exército, e o exército dele jamais é vencido, porque há um Deus que comunica as coisas que acontecem no seu secreto. Tu já pensou, tchê? Você acha que Deus não quer se mover assim? As emboscadas que o inimigo trama contra a nossa casa, contra a nossa família, você acha que Deus não quer mostrar? Você acha que Deus não quer manifestar essas visões, essas revelações para os seus servos, irmão? Não precisa ser especial, irmão. Basta ter o Espírito de Deus ativo, vibrante na sua vida.
Ô louco, meu. O nome disso é palavra de conhecimento. Deus faz conhecer aquilo que está em oculto. Para quê? Para livrar o seu povo. João está lá na ilha de Patmos. Aí Jesus manda ele escrever a carta às igrejas. E Jesus vai falando para ele como estava a situação das igrejas. E gente, se você for ver na história, batia exatamente como as igrejas estavam. João estava exilado. Ele não tinha contato nenhum. E naquela época não tinha internet. Não tinha contato. Ele não tinha contato com nenhum pastor. Ninguém chegou para ele e disse assim: rapaz, minha igreja, todo mundo rico, todo mundo abastado. Só que assim, pensa numa gentalha. Não, ninguém conversou com ele. Foi Jesus quem falou para ele. Foi Deus quem disse para ele: você está aqui na ilha, é verdade, você está exilado, sim, só que eu quero te revelar algumas coisas sobre as igrejas, 7 igrejas principais da Ásia Menor, eu quero te mostrar, João. Como que João sabe? Pelo dom da palavra de conhecimento. Você lembra de Ananias? Eu estou só na Bíblia, eu gosto disso. Saulo está perseguindo o povo de Deus no caminho de Damasco, daí ele cai da montaria, alguns dizem que era cavalo, mas não é exatamente o que a Bíblia diz. Ele cai da montaria e ele vê Jesus. Saulo, por que me persegues? Senhor, quem tu és? Duro recalcitrar contra os aguilhões e tal. E ele fica cego. E Saulo é levado então para a casa de Judas. E lá ele fica orando. Eu não sei o que ele ora, mas olha só como funciona o dom da palavra de conhecimento. Ananias, a Bíblia diz que era um discípulo. Não diz que ele era um obreiro, não diz que ele era um pastor, ele era um discípulo. Bem provável um daqueles crentes normais. Ele está orando. E Deus aparece a Ananias em uma visão, uma revelação por visão, que é uma das formas que o dom de palavra de conhecimento se move. Ananias vai à rua chamada direita. Gente, eu fico imaginando a rua aparecendo diante dos olhos de Ananias. A casa de Judas, agora a casa aparece na frente. E lá tem um homem chamado Saulo, e Saulo aparece diante dele. E ele está orando. Agora você vai orar por ele, e ele vai ficar curado da cegueira. Ao mesmo tempo que o dom da palavra de conhecimento está atuando na vida de Ananias, o Senhor está falando a Saulo: vai vir um homem chamado Ananias, que vai orar por você, e você será curado. Você acha que não pode acontecer isso aqui? Deus comunica a um e ao mesmo tempo está comunicando ao outro, porque Deus não trabalha com confusão. E aí o resto da história você sabe. E ainda Deus mostra para quem? Para Ananias quem Paulo seria. Deus não mostrou para Pedro, Deus não mostrou para qualquer outro apóstolo ou pastor da igreja naquela época. Deus mostrou para Ananias: este homem é um vaso escolhido. Eu fico pensando, quando ele chegou lá e viu quem era de verdade Saulo, e soube de toda a história da perseguição, com certeza esse homem pensou: foi coisa da minha cabeça. Mas ali estava uma revelação de Deus para um simples irmão da igreja, sobre quem seria um dos maiores homens que já pisou nessa terra na fé cristã. O nome disso: dom de palavra de conhecimento. Deus quer derramar esse dom sobre o seu povo. Outra forma de se manifestar desse dom é por intuição. Só que aqui a intuição, gente, não é eu acho, é uma espécie de uma revelação interior. Deus fala no interior do homem. Vamos para Elias, perdão. Voltando, primeiro Reis. Elias está desanimado.
A Bíblia diz que Elias está triste porque Jezabel ameaçou ele. Ele acabou de vencer os profetas no Carmelo. Daí ele desce e recebe a ameaça de Jezabel. Eu já falei várias vezes sobre isso aqui. E aí então ele fica desanimado, se senta debaixo de um pé de zimbro e diz a Deus: Senhor, leva-me, me mata. Eu não quero mais viver, porque todo mundo se desviou, só eu fiquei. Só eu te sirvo. Só eu que te sirvo. Qual é a palavra de Deus para ele? Não, Elias, levanta daí. Não ficou só você, tem mais 7.000 que não se dobraram ao Deus Baal. Como é que ele sabia disso? Como é que ele vai saber que é 7.000? Dava tempo de contar? Não, o Senhor falou no interior de Elias. Nós temos um registro da voz interior de Deus falando dentro desse homem: levanta daí, ainda há 7.000. Outro registro da voz interior de Deus falando a um homem é quando nós vemos quando Ananias e Safira, em Atos capítulo de número 5, aparecem diante dos apóstolos. Primeiro aparece Ananias, agora é outro Ananias, não é o discípulo, é outro. Ananias aparece diante dos apóstolos trazendo um dinheiro, porque estava todo mundo vendendo seus terrenos e dando aquele valor para ajudar os irmãos pobres. Ananias e Safira, sua esposa, ficam encantados com aquele projeto. E a Bíblia diz que eles vendem um terreno. E quando eles chegam diante dos apóstolos, eles entregam uma parte. Só que eles dizem que aquela pequena parte que eles estão entregando foi o valor pelo qual eles venderam o terreno. O problema não era a oferta, o problema era a mentira. Porque não era exigido que eles dessem oferta, mas eles mentiram para poder parecer que estavam sendo generosos. Qual foi a palavra de Pedro para Ananias? Por que você está mentindo para o Espírito Santo? Opa, quem te falou isso? Quem te disse isso? Que eu estou mentindo para o Espírito Santo? O Senhor já me falou qual é o valor do terreno, qual é o valor que temos aqui, e ele não bate. Meu Deus, dá para te andar numa igreja assim? Deus está dizendo: não é esse valor, você está mentindo ao Senhor. A Bíblia diz que dá um piripaque no homem, ele cai, plum, morto. Quase 3 horas depois aparece a mulher, a Safira. Apareceu lá. Aí perguntaram: ô Safira, por quanto vocês venderam o terreno lá mesmo? Vendemos por tanto. O valor mentiroso. Por que vocês combinaram de mentir? Disse Pedro. Tu e teu marido fizeram complô para mentir para o Espírito Santo? O teu marido já foi sepultado. Ela não sabia. E tu vai ser sepultado agora. Outra palavra de conhecimento. Como é que eu vou dizer para alguém que ele vai morrer se eu não sei? A Bíblia diz que na hora ela, plum, e os rapazes que mal tinham chegado de sepultar o marido dela, pegam ela e levam também. E houve temor, porque o povo sabia: Deus está entre nós, e não há nada oculto que Ele não faça ser revelado. Oh Deus, nos traz esse temor, Jesus. Saber que a gente está em um lugar onde há palavra de conhecimento, onde há o dom de revelação, sim, e que Deus mostra para confrontar, para não deixar a sua igreja perder o rumo, para não deixar a sua igreja ser enganada, para não deixar os pastores ser enganados, para não deixar os obreiros ser enganados, para não deixar os membros serem enganados. Aonde há o dom de revelação, ali há a verdade. Outra forma de manifestar o dom é por meio de sonho. Pastor, o senhor falou antes que a maioria dos nossos sonhos são de feijoada, de calabresa, bacon e tudo mais. Mas tem sonhos que são especiais. Tem sonhos que a gente sabe, há uma mensagem. Deus faz saber que há uma mensagem.
Deus está se movendo no meio do seu povo por meio dos dons, sim, eu creio. Esses dias eu tive uma experiência lá em casa, de repente não é uma coisa tão grande, mas a minha filha sonhou com cobra. Quando sonha com cobra, a gente já diz, que nem sonhar com aranhas, essas coisas. Aí minha filha ficou, sonhei com cobra, e ela contou exatamente como foi, que a cobra veio na piscina, picou ela, e a minha esposa impediu a cobra de picar a segunda vez. E eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa, né? Gente, pensa num dia atribulado com aquela menina. Parecia assim, eu não quero aqui exagerar, não quero ser menino, mas gente, parecia assim que tinha alguma coisa espiritual no ar. Minha esposa sabe a batalha que nós passamos aquele dia com ela. Alguns irmãos aqui também experimentaram isso naquele dia. Foi muito difícil. Parecia que havia um ataque demoníaco contra nós naquele dia. Parecia que Satanás decidiu aquele dia usar ela para nos tirar do... Foi terrível. Eu fiquei assim, tão chateado com tudo, que eu não queria mais nem conversar. Fui lá para o meu canto, demorei um tempão para dormir, porque eu fiquei muito chateado aquele dia. Eu disse, não é possível, Senhor. Eu sou um pastor da igreja, sabe? Tem toda uma pressão em cima de mim para ter uma família bonita, perfeita. Senhor, eu quero apresentar meus filhos diante da igreja como gente santa. Olha minha filha, Jesus. Aí a minha esposa falou, puxa, ontem ou hoje, eu não me lembro, será que não tem relação? Aquele sonho que ela teve. Eu digo, a gente nunca sabe. O que a gente tem que fazer? Vamos testar. Vamos ir testando. A próxima vez que a gente ouvir um sonho de cobra, a gente já vai ficar de olho. A hora que ela vier dizer assim, pai, sonhei com cobra, eu já vou dizer, fica perto de mim. Anda comigo. Que hoje eu já sei que o inimigo vai... Nem todo sonho é uma revelação. Mas por muitas vezes Deus está comunicando a sua igreja e nós acordamos tipo assim, tive um sonho e não falamos. Tivemos um sonho sobre determinada pessoa e a gente não comunica. A gente não ora a Deus também sobre aquilo. A gente só diz, não, só sonhei. Foi coisa da minha cabeça. Irmão, se você sonhou e não sabe, não comunica a pessoa e ora só. Ora, porque Deus vai te dar alguma oportunidade de você perceber que aquilo é uma palavra de conhecimento que está vindo. Talvez aconteça como aconteceu com a minha esposa. Olha só como Deus é Deus de revelação mesmo. Eu conto isso, gente, porque eu conheço minha família, eu sei como é que é lá em casa. Olha o que aconteceu com a minha esposa. Minha esposa acordou um dia, esses dias, uma semana atrás, eu acho. Ela acordou dizendo assim, sonhei com uma amiga minha, que foi vizinha nossa aqui na rua. Sonhei com uma amiga minha. E ela estava num sítio muito lindo. Era um sítio muito bonito, tal, e foi contando as coisas. E ela mora em Pomerode. E esse sítio era em Pomerode. Ela se mudou daqui e foi para Pomerode. Esse sítio era em Pomerode. Gente, daí ela pensou, sítio, puxa, o irmão dela está comprando um sítio. Ela mandou mensagem, escuta, mano, tu não viu algum sítio por aí? Como é que está a questão do sítio? Vi um sítio em Pomerode. Lindo, olha, o rapaz que me apresentou o sítio, ele disse que quando ele entrou, que também é crente daqueles bem, quando entrou no sítio, já sentiu um arrepio, já disse, esse sítio é para o Marco. Aí minha esposa disse, mas onde é que é esse sítio? Conversa vai, conversa vem. É na rua da vizinha que morava aqui. Eu digo, eita, tem Deus ou não tem Deus nesse negócio? Eu devo ou não devo ficar atento a isso? Ainda não foi finalizada a negociação, por outras questões. Só que a gente já fica tranquilo, por quê? Porque toda a família estava orando sobre aquilo. O Senhor abençoa eles nessa compra, é uma mudança de vida. O Senhor abençoa eles, abençoa. E o que Deus faz? Deus faz a minha esposa sonhar com a mulher. Daí ela conversa com a mulher diz, olha, isso aqui é aqui na minha rua, é bem pertinho. Porque
Porque Deus, Ele quer fazer isso com o seu povo. Ele quer confirmar os nossos passos. Nós não temos o porquê cair em burrada, nós não temos porquê fazer mau negócio, nós não temos porquê investir em coisas erradas, porque nós temos um Deus que cuida de cada passo nosso. Basta nós querer estar ligados a Ele, através dos dons que Ele nos disponibiliza. E Deus está falando. Deus, enquanto eu estou contando aqui, Deus está falando com alguém que teve sonho essa semana, alguém que teve alguma visão, e talvez você disse, é coisa da minha cabeça. Deus está falando a alguém que está aqui nessa igreja, e você foi usado nesse dom, e talvez você diga, mas quem sou eu? Que é assim que Deus se move. Paulo quer ir para a Ásia, Jesus diz não. Paulo quer ir para a Bitínia, Jesus diz não. Paulo vai dormir, inquieto, para onde que eu vou agora? Aí aparece um homem no sonho, dizendo, ei, Paulo, vem para Macedônia, ajuda-nos. No outro dia, Paulo arruma as malas e já sabe para onde ir, porque é assim que Deus quer agir no meio do seu povo. Não tem por que a gente errar, se há um Espírito que nos domina. Pastor, eu sou inexperiente. Só que esse dom não depende de experiência, esse dom depende de sensibilidade. Lembra de Samuel? A voz de Deus aparece, Samuel, Samuel. Samuel não sabe, é inexperiente, corre para o quarto de Eli. Eli, me chamou? Chamei não, menino, volta para dormir. Volta para dormir, a voz, Samuel, Samuel. Meu Deus, o que esse homem quer? Eli, me chamou? Chamei não, volta para dormir, guri. Terceira vez, Samuel, Samuel. Vai lá ele de novo, Eli me chamou. Eli é macaco velho, ele sabia que Deus falava, Deus só não falava com ele. Aí o que ele diz? Ô menino, quando a voz te chamar, tu diz assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Vai que funciona. Daí quando o menino volta pela quarta vez, porque Deus quer mesmo falar com o menino, Deus, Samuel, Samuel, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Senta aí, eu tenho uma notícia para você. É experiente? Não é experiente, só que é sensível, e é ao sensível que Deus quer falar. Eu prefiro que você peque pela inexperiência do que pela insensibilidade. A minha oração é, Senhor, que os irmãos da igreja da Itopava Norte, eles pequem pela inexperiência, por chegar alguém e dizer assim, eu não sei dizer muito bem o que é isso, mas eu acho que é Deus que está falando. O que tu diz? Do que essa pessoa diga, não, Deus não fala, Deus não falou comigo, é coisa da minha cabeça, e a sua voz fique calada no meio da igreja. Eu preciso ir para o final, vou pular uma parte que eu ia falar sobre a reflexão. Quantos creem que esse dom é para hoje? É para agora, é para agora. Não, eu vou para casa. Tem gente que não levantou a mão. Não é possível que você não crê. Quantos creem que esse dom é para hoje? E quantos creem que pode começar em você? Gente, eu fui criado nesse meio, onde tudo era revelação. Muita meninice, muita coisa, mas também muita coisa de Deus. E desde então, gente, muita coisa na minha vida é movida por meio de revelação. Já contei aqui a experiência que eu tive, ela é recente, ainda está na minha cabeça, com aquela senhora
que eu estou vindo visitar a casa do irmão, daí passo na frente da rua, o Espírito Santo diz, entra. Mas o que eu vou fazer nessa rua? Já olho, já sem saída. O que eu vou fazer nessa rua? Entra lá. Calor. Digo, meu Deus, vamos lá. Entro na rua. Quando eu entro na rua, lá no final, o rabeador, lá, não sei como é que chama, praça de retorno. Rabeador é praça de retorno. Eu digo, tá bom, né? Dei a volta. Quando eu vou fazer a volta, para o carro, uma senhorinha sai da casa e começa a acenar para mim. Uma senhora bem de idade. Acena. E aí eu digo, meu Deus, vou parar o carro. O que ela está acenando? Parei, desliguei o carro, saí para fora e perguntei, ô senhora, tudo bem? Ela falou, você veio me ver? Falei, olha, não é a intenção, mas a senhora precisa. Ela falou assim, ó, eu estava pedindo a Deus que Ele enviasse alguém para vir orar por mim, porque eu não aguento mais de dor. Eu pedi a Deus. Ela falou exatamente isso. Eu desci, fui na porta da casa dela. Ela disse, chorando, eu pedi a Deus, eu não suportava mais de dor, alguém tinha que vir orar por mim, porque Deus quer se mover dessa forma no meio do seu povo. O pastor estava passando na frente de uma mega igreja católica. Essa história é real, aconteceu nos Estados Unidos. Passando na frente de uma mega igreja católica, aí o Espírito Santo falou, entra, tem uma pessoa lá que precisa de oração, e a pessoa é o padre. Ele disse, mas como? Vai lá. Não vou. Daí deu a volta no quarteirão, e ficou aquela sensação, preciso entrar lá, orar pelo padre. Até que ele não resistiu, entrou, foi direto na secretaria, bateu na porta, já foi atendido direto pelo padre. Olha, eu vim aqui, eu não sei porquê, mas eu preciso orar pelo senhor. É mesmo? Quem o senhor é? Eu sou pastor evangélico. O padre, vem cá. Levou ele para uma outra salinha, fechou a porta e disse assim, ó, rapaz, agora mesmo eu estava ali no meu escritório, e eu estou lendo há uma semana sobre os dons espirituais. E eu comecei a buscar em fontes, e eu descobri que isso está à minha disposição. E eu perguntei para Deus, como é que eu posso receber isso? E Deus colocou no meu coração o desejo de pedir e de orar, para que alguém que tivesse coragem de entrar aqui e orar comigo sobre essa questão. Aquele padre se ajoelhou na frente dele, ele colocou as mãos sobre aquele padre, e o padre recebeu o batismo com o Espírito Santo. Porque Deus quer manifestar no meio do seu povo com dons. Fica de pé, eu vou encerrar assim. Só que eu vou fazer uma coisa doida hoje. Isso, vamos fazendo um fundinho. Eu sei que há uma abertura do céu sobre a igreja da Itopava Norte nos últimos dias. Porque Deus quer. Não é por causa de você, não é por causa de mim, é porque Deus quer. Eu sei porque eu tenho ouvido testemunhos. Gente, Deus está usando os adolescentes, eu estou mais envolvido com ele. Deus está usando adolescentes em palavra de revelação. Você sabia disso? Nós estamos experimentando isso aqui. A minha pergunta para você é: primeiro, aqueles que usavam esse dom, por que você parou? Feche os olhos, eu não quero que você veja nada agora. Eu quero que você se concentre em Deus, você pense, aquele que já foi usado em Deus, nesse dom, por que você parou? Foi alguém que rejeitou a palavra da sua boca? Foi só esfriamento mesmo? Você foi se afastando do Espírito Santo, e hoje o Espírito Santo comunica a você, e parece assim que é tudo coisa da sua cabeça, a sensibilidade se foi, você se tornou insensível. O que aconteceu com você?
pastor, Deus me usava demais, nessa área eu tinha muitas visões, muitos sonhos, Deus me dava palavra de conhecimento sobre as pessoas, quantas vezes Deus me usou e eu vi frutos disso acontecendo, e onde está tudo isso? Eu quero você aqui na frente, você que já foi usado e precisa de novo de um revestimento do Senhor. Ah, pastor, o que vai acontecer comigo? Eu só vou orar para Deus abrir de novo a tua visão. Eu só vou orar para Deus começar de novo aquilo que você mesmo decidiu parar. Eu só vou orar para Deus abrir de novo essa porta de revelação que nunca se fechou, mas você de repente ficou na frente, não passou. Eu vou orar por isso. Eu vou orar por isso. Eu não posso dizer para você, vá para casa e se vire você com Deus. Não, nós vamos orar sobre isso aqui agora. Aqui agora. Porque Deus quer mover o seu povo em palavra de conhecimento. Há muita gente esperando palavra de conhecimento de alguém. Há muita gente clamando por uma resposta direta do Senhor. A tua família nunca mais ouviu a palavra de conhecimento da tua boca. Muitos temiam ao Senhor, porque sabiam que havia alguém dentro de casa que falava a palavra de conhecimento, que tinha sonhos, que tinha dons. Aí você se calou, e a partir do momento que você se calou, a sua família parou de ser edificada nesse aspecto. Mas Deus quer hoje outra vez renovar em você esse dom. Deus quer renovar em você, eu não tenho dúvida. Os céus estão abertos sobre a igreja da Itopava Norte para que nós possamos nos mover nos dons espirituais. Os céus estão abertos sobre a nossa igreja para que o Senhor venha mover a gente nos dons espirituais. Há muita coisa que Deus quer mostrar para edificar a sua casa. Há muita coisa que Deus quer edificar para mostrar a sua igreja. Há muita coisa que Deus quer mostrar para que você não caia, para que você não se perca. Há muita coisa que Deus quer mostrar sobre o futuro. Aleluia, 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 aleluia. E você que está aí, meu irmão, você pode orar, talvez você diz, eu queria isso para mim, eu quero isso para mim. Então clame a Deus e diga a Deus, eu quero isso para mim, eu desejo isso para mim, eu quero ter esse dom. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ouvir a voz do Senhor no meu interior. Eu quero ver visões do Senhor. Eu quero receber sonhos celestiais. Eu quero, Senhor, ser usado por Ti. Eu quero. Os vossos idosos serão visões. Deus quer levantar de novo os idosos desta igreja. Você não se tornou inativo no reino. Não é porque você deixou de exercer cargo que Deus deixou de te usar. Você ainda é útil para o reino. Você ainda é útil para o Senhor. Oh, clame a Deus e diga, eu quero, Senhor, usa-me, Senhor. Eu vou pedir aos obreiros que aqui estão para imporem as mãos sobre eles e os abençoarem e confirmarem sobre eles. Vocês têm essa autoridade. Confirmem sobre eles a renovação dos dons espirituais, porque os dons são irrevogáveis. Os dons e os chamados são irrevogáveis. Não foi Deus quem tirou de você, foi você quem parou de usar. Mas Deus está levantando hoje você de novo para naquele pequeno grupo, para aquele ministério, naquela casa. Oh, o Espírito Santo está sobre nós. O Espírito Santo veio visitar a gente. Oh.
para simplesmente receber mais um pouquinho. Você veio aqui para sair carregado da presença e da glória do Senhor. Oh, Deus vai começar a mostrar coisas a você. O Espírito Santo quer isso. Se entregue, se dedique a Deus hoje. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, olha para o teu povo. Derrama dom sobre a tua igreja, Senhor. Há alguém nos bancos que precisa desses dons, Senhor, de revelações. Não para serem mais espirituais do que qualquer um, mas porque o Senhor quer usá-los poderosamente no ambiente onde eles estão. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, haja renovo, Espírito Santo de Deus. Jesus, adore a Jesus. Se você sente a presença dele, adore a Jesus. Não vá para casa sem dar a ele esse momento de louvor, de amor e de adoração. Glória a Deus. Grande é o nosso Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Grande é o nosso Deus. Condição de ver quão grande é o meu Deus. E Maria, mais todos escutando, quão grande É o nosso Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E toda ação de ver quão grande é o meu Deus. Oh, glória. Oh, Jesus. Oh, volte para o seu lugar. Mas não volte para a vida normal.